Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de geometria plana. Nós trabalhamos, eu mostrei no vídeo de apresentação dessa disciplina a maneira como se dará o desenvolvimento das nossas atividades e nós temos lá um roteiro de postagem de atividades, temos também um roteiro de realização das atividades semanais que serão postadas a cada semana, tá? Cada postagem com 6 horas da nossa carga horária. Nós voltamos hoje com a nossa primeira aula, a nossa primeira videoaula sobre o conteúdo que nós iremos trabalhar na disciplina, durante o curso da disciplina de geometria plana, tá? Só para lembrar vocês, eu sou o professor formador e me chamo Francisco Alves. Nós vamos trabalhar, pessoal, a aplicação de polígonos regulares na formação de ladrilhamentos, tá? Na formação de ladrilhos, mosaicos. Só que antes de entrar nessa parte do conteúdo, eu quero trabalhar com vocês, eu quero mostrar para vocês uma pequena introdução sobre a geometria plana e os polígonos, os tipos de polígonos e os elementos que compõem um polígono, tá? Antes de entrar nessa parte chave, né, na parte chave do nosso conteúdo, que é a aplicação de polígonos regulares. Então, a geometria plana ou euclidiana, como assim é conhecida, é a parte da matemática que estuda as figuras que não possuem volume. Como assim, professor? A geometria plana trabalha figuras que são adimensionais, unidimensionais ou bidimensionais. Elas não possuem mais do que 2 dimensões. Por isso que são chamadas de figuras planas, tá? São figuras formadas no plano, certo? A geometria plana também é chamada de euclidiana, uma vez que seu nome representa uma homenagem ao geômetra Euclides de Alexandria, considerado o pai da geometria. O termo geometria é a união das palavras geo, que significa terra, com a palavra metria, que significa medida. Assim, a palavra geometria significa medida da terra. Pessoal, o estudo da geometria já é bem antigo, tá? A gente vê muito falar sobre a necessidade do uso da geometria na antiguidade, por exemplo, para fins de medição de terra onde ocorria a agricultura. Não? O estudo da geometria surgiu de uma necessidade de se medir terras. Né? Se você aprofundar a contextualização histórica do estudo da geometria, você vai ver que lá no Egito, por exemplo, quando o rio Nilo baixava suas águas após o fim da época de enchente, era feita a medição de terras às margens do rio Nilo para que se pudesse praticar a agricultura, certo? Então a gente vê isso aí na contextualização histórica do estudo da geometria. Nós vemos também na Grécia, por exemplo, um matemático famoso chamado Tales de Mileto, da cidade de Mileto, que viveu aí por volta entre os séculos 7 e 6 antes da nossa era cristã. Ele foi um matemático influenciado pelos mesopotâmicos e egípcios. E dizem que um dos seus grandes feitos, por exemplo, foi exatamente calcular a altura de uma das pirâmides do Egito usando a razão de semelhança, né, a parte de semelhança entre a sombra e a altura, né, dessa pirâmide, por exemplo. Então, esse estudo de geometria já é um estudo bem antigo, que se começou lá na antiguidade e hoje foi aperfeiçoado por muitos matemáticos, né, que foram estudando ao longo dos tempos e foram facilitando esse estudo para a gente até hoje. Então, alguns conceitos, nós vamos conhecer alguns conceitos dentro da geometria plana antes de dar início à aplicação dos polígonos regulares no ladrilhamento, tá? Lembrando, repetindo, que esse é o nosso alvo principal, né? É o nosso objeto principal de estudo nessa disciplina, nesse curso, tá bom?
Então nós temos aqui na geometria plana, por exemplo, o ponto. Professor, o que é um ponto? O ponto, ele é uma figura adimensional, ou seja, ele não possui dimensão. O ponto não possui dimensão. O que é o ponto? O ponto, ele representa uma localização no plano. Por exemplo, quando você estuda pontos no plano, que você tem lá a malha formada pelos eixos X e Y. Um ponto no plano cartesiano representa uma localização no plano cartesiano, certo? Representa uma localização no plano cartesiano. Quando você fixa um ponto no plano cartesiano, esse ponto ele tem uma coordenada no eixo X e tem uma coordenada no eixo Y. Essas coordenadas se referem à sua localização no plano cartesiano. Um ponto, ele é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, certo? Então, o ponto, resumindo, é uma figura sem dimensão e ele representa uma localização e é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Reta. O que é uma reta? Uma reta, ela é uma figura unidimensional, ou seja, possui apenas uma dimensão e essa dimensão é exatamente o comprimento. Uma reta, ela é uma figura geométrica ilimitada. Ela cresce em dois sentidos ilimitadamente, ou seja, ela é infinita, tá? Ela é infinita. E uma reta, ela pode apresentar três posições. Três posições. Quais são elas, professor? Ela pode estar na posição horizontal, pode estar na posição vertical, ou pode estar numa posição inclinada, tá? E dependendo das posições que duas retas ocupam no plano, elas podem ser, por exemplo, concorrentes, quando elas se tocam, elas têm um ponto em comum e se tocam a intersecção, né, o ponto de toque entre elas é um ponto. Quando elas se tocam, elas são chamadas de concorrentes. E temos também o caso em que duas retas no plano não se tocam. Nesse caso, elas são paralelas. Cuidado, eu estou falando de retas no plano. Se eu tiver duas retas no plano que não se tocam, elas são paralelas. Mas se eu tiver duas retas no espaço tridimensional, no espaço, né? Num espaço n-dimensional, se duas retas não se tocam, elas podem ser paralelas ou podem ser reversas. Mas no plano, exatamente no plano, se eu tenho duas retas que não se tocam, elas são paralelas. Paralelas, certo? Eu tenho também um caso em que duas retas podem ser coincidentes. É quando uma reta está sobre a outra, tá? É quando a intersecção entre elas gera uma outra reta. Ou seja, elas estão sobrepostas, uma sobre a outra. Segmento de reta. O que é um segmento de reta, professor? Então, o segmento de reta, diferentemente da reta, um segmento ele é limitado por dois pontos. Eu posso dizer que um segmento de reta é a união, né? É uma figura que liga dois pontos, certo? A ligação entre dois pontos me dá um segmento de reta. E esse segmento de reta, ele é limitado por esses dois pontos. Ele só é daquele tamanho que ele aparece. Ele não cresce além do ponto. Ele não vai além do ponto, certo? O que é um plano? Um plano, ele corresponde a uma superfície bidimensional. Mas o que é uma superfície bidimensional? É uma superfície que possui duas dimensões, ou seja, comprimento e largura. É uma figura bidimensional, possui duas dimensões. É exatamente nesse plano que nós temos aí, que nós formamos as figuras geométricas que podem ser adimensional, unidimensional ou bidimensional, tá? Bidimensional. É no plano que se formam as figuras geométricas planas, que nós estudaremos na geometria plana. Ok? Vamos lá. Ângulos. O ângulo também faz parte do nosso estudo, né? Da geometria plana.
Os ângulos, eles são uma região, eles são formados pela união de dois segmentos de reta. Quando eu uno dois segmentos de reta, a união entre esses dois segmentos, o espaço que existe entre um segmento e outro, é chamado de ângulo, certo? É chamado de ângulo. O ângulo se forma num vértice, num ponto de intersecção entre dois segmentos de reta, ou duas retas, né? Os ângulos, eles podem ser classificados como reto, agudo ou obtuso. O que é um ângulo reto? Um ângulo reto é um ângulo que mede 90 graus. O que é um ângulo agudo? O ângulo agudo, ele mede menos que 90 graus. É um ângulo, aqui está 0 graus, mas não é 0 grau, tá? Um ângulo agudo, ele é menor que 90 graus. E um ângulo obtuso, professor? O ângulo obtuso, ele tem uma medida maior que 90 graus. Então, nós temos um ângulo reto, que mede 90, nós temos um ângulo agudo, que mede menos que 90, e nós temos um ângulo obtuso, que mede mais que 90 graus. Ok? Pronto, nós vamos entrar agora nos polígonos. O que são polígonos? São figuras planas e fechadas constituídas por segmentos de reta. Além a palavra polígono advém do grego e constitui a união de dois termos. O poli, que quer dizer muitos, e o gon, que quer dizer ângulos. Então, significa muitos ângulos, tá? A junção das retas que formam os lados de um polígono com o seu interior é chamado de região poligonal. Essa região poligonal pode ser convexa ou pode ser côncava, pode ser convexa ou pode ser não convexa. O que é um polígono? Um polígono é uma figura geométrica formada pela união, pela intersecção de segmentos de reta, formando uma figura fechada, tá? Fechada. Uma figura aberta não constitui um polígono. O polígono é uma figura fechada. E a região interna a esse polígono, a região interna, é chamada de região poligonal. E essa região poligonal pode ser côncava ou pode ser convexa. Qual a diferença entre um polígono convexo e um polígono não convexo? É isso aqui, olha. Um polígono convexo possui todos os seus ângulos. Lembre-se disso. Um polígono convexo possui todos os seus ângulos menores que 180 graus. Um polígono convexo possui todos os seus ângulos medindo menos que 180 graus. E um polígono não convexo possui pelo menos um de seus ângulos medindo mais que 180 graus. Repetindo, polígono convexo, todos os ângulos são menores que 180 graus. Polígono côncavo, pelo menos um ângulo é maior que 180 graus. Uma outra característica de um polígono convexo é que, se você tomar dois pontos quaisquer dentro do polígono convexo e traçar um segmento de reta unindo esses dois pontos, esse segmento de reta sempre vai ficar dentro do polígono, vai ser interno ao polígono, certo? Isso não acontece com o polígono côncavo. Por exemplo, eu tenho aqui os pontos C e D. Se eu traçar um segmento de reta unindo os pontos C e D, eu vou ter que parte desse segmento vai ficar fora do polígono, certo? É uma outra característica de um polígono côncavo, ou seja, não convexo. Mas é só lembrar, um polígono convexo, todos os ângulos são menores que 180. Num polígono côncavo, pelo menos um ângulo é maior que 180, tá? Agora, um polígono, pessoal, ele pode ser de três tipos. Equilátero, se ele possuir todos os seus lados com a mesma medida. Pode ser equiângulo, se ele possuir todos os seus ângulos com a mesma medida. Ou pode ser regular, se ele possuir todos os ângulos congruentes e todos os lados congruentes também. Então, recapitulando, a determinação de equilátero não é apenas para triângulo.
é para qualquer polígono que possui todos os lados com a mesma medida. Certo? Então, qualquer polígono que possui todos os lados medindo a mesma coisa é equilátero. Todos os polígonos que possuem os ângulos medindo a mesma coisa é equiângulo. Todos os polígonos que possuem ângulos iguais e lados iguais é regular, tá? Aqui eu tenho um exemplo de polígonos equiláteros, equiângulos e regulares. Eu tenho aqui um losango, por exemplo. O losango ele possui todos os lados com a mesma medida, medindo A, e é visualmente perceptível que os seus lados não têm a mesma medida. Então ele possui todos os lados com a mesma medida, mas não possui todos os ângulos com a mesma medida. Isso quer dizer que ele é um polígono equilátero, certo? Aqui eu tenho um retângulo que possui todos os ângulos com a mesma medida, mas não possui todos os lados com a mesma medida. Isso quer dizer que esse polígono ele é equiângulo. Lados não são congruentes, mas os ângulos são congruentes. Então ele é equiângulo. Aqui eu tenho um quadrado. Olha, o quadrado possui todos os lados com a mesma medida e possui também todos os ângulos com a mesma medida. Isso quer dizer que ele é um polígono regular, porque ele é equilátero e equiângulo ao mesmo tempo. Ok? Elementos do polígono. Quais são os elementos que possuem um polígono? Entre outros elementos, um polígono possui um vértice. O vértice ele é exatamente o ponto de intersecção entre dois lados do polígono. Então, o ponto onde dois lados se intersectam é chamado de vértice, tá? Vértice. E nesse vértice também se formam, por exemplo, os ângulos, certo? Interno e externo. Nós temos também o lado de um polígono. Que é o lado? O lado é o segmento de reta que une dois vértices consecutivos. A união entre dois vértices consecutivos representa um lado, certo? Vou já mostrar para vocês mais à frente. O que são os ângulos? O ângulo ele é uma região formada entre dois lados que se tocam, certo? Quando dois lados se tocam, a região formada entre esses dois lados, exatamente no ponto de intersecção, corresponde ao ângulo. Aí eu tenho um ângulo interno e tenho um ângulo externo. O ângulo interno ele é a região entre os dois lados. Professor, e o ângulo externo? O ângulo externo não corresponde a toda a região entre os dois lados, certo? O ângulo externo ele é a região formada entre um lado e o prolongamento do outro lado nesse ponto de intersecção. Mas eu vou mostrar isso lá na frente, tá? Para vocês. Uma diagonal. O que é uma diagonal? Uma diagonal ela é o segmento que liga dois vértices não consecutivos, certo? Se eu tenho dois vértices não consecutivos e eu traço um segmento de reta ligando esses dois vértices, esse segmento representa exatamente uma diagonal. A diagonal é sempre interior ao polígono, sempre passa por dentro do polígono, certo? Aqui eu tenho um polígono. Aqui eu tenho o lado. Vamos para cá para o vértice. O vértice é o ponto em que dois lados se tocam. Então, o ponto em que dois lados se tocam representa um vértice. E o lado? O lado é exatamente um segmento que vai de um vértice até o outro vértice, certo? Eu tenho um vértice aqui, até o outro vértice, eu tenho um lado. E o ângulo interno? O ângulo interno é a região formada entre dois lados. É um ângulo interno. E o ângulo externo? Para descobrir o que é um ângulo externo, você prolonga um lado, aí você pega o ângulo formado pelo prolongamento desse lado e o outro lado aqui, olha, certo? A região formada entre um lado e o prolongamento do outro lado é chamado de ângulo externo. E a diagonal é o segmento que liga dois vértices que não são consecutivos.
esse segmento que passa por dentro do polígono ligando dois vértices, ele é uma diagonal. Um polígono possui várias diagonais. E a quantidade de diagonais de um polígono depende da quantidade de lados que esse polígono tem. Existe, inclusive, uma fórmula matemática que permite você calcular essa quantidade de diagonais de um polígono de acordo com a quantidade de lados que esse polígono tem, tá? Vamos falar agora sobre a nomenclatura dos polígonos. Eu trouxe aqui uma tabela que tem os nomes de alguns polígonos especiais, tá? Depois vocês podem fazer uma varredura na internet e ver se vocês encontram aí os nomes que se dão a outros polígonos com outras quantidades de lados, das que não aparecem aqui nessa tabela. Então, a classificação, a nomenclatura de um polígono depende da quantidade de lados que esse polígono apresenta, certo? Nós temos aqui, por exemplo, o triângulo com 3 lados, o quadrilátero com 4 lados, o pentágono com 5 lados, o hexágono com 6, o heptágono com 7, o octógono com 8, o eneágono com 9, o decágono com 10, o undecágono com 11, o dodecágono com 12, o icoságono com 20, o triacontágono com 30, o tetracontágono com 40, o pentacontágono com 50, o hexacontágono com 60, o heptacontágono com 70, o octacontágono com 80, o eneacontágono com 90 e o hectágono com 100, tá? Aqui eu tenho os nomes de algumas figuras especiais. Depois você veja se consegue encontrar a nomenclatura de outros polígonos, tá? Então, pessoal, eu vou parar essa videoaula por aqui e nós vamos continuar o nosso conteúdo no próximo vídeo. E no próximo módulo nós já entramos com o conteúdo de aplicação de polígonos regulares para formar ladrilhamentos. Então, nós vamos encerrar esse vídeo por aqui e tchau a todos.